Oi, amigos, bem-vindos. Começa agora mais uma sessão de estudo de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Nossos cumprimentos afetuosos a vocês que chegam para estudar conosco, nesta que é uma realização do Centro Espírita Tomás de Aquino de Manaus, Amazonas, Brasil. Sou seu irmão, Rui Marcelo, que coordena por aqui pelo estúdio este nosso momento que é, por tudo, coletivo, em que interagimos, em que trocamos ideias para nos ajudar mutuamente a adquirir, a alcançar a compreensão mais exata dos ensinamentos que retiramos destas páginas de ouro, deste tratado sobre a mediunidade, que nos ajuda, à luz da ciência espírita, a melhor compreender, a melhor lidar com a fenomenologia espiritual, as manifestações mediúnicas, né, espirituais e a comunicação entre os mundos físico e espiritual. Bem, meus amigos, conforme está aqui ao lado já destacado, vamos hoje adentrar ao capítulo 20 para estudarmos sobre a influência moral do médium nas comunicações, nos grupos espíritas, né, que realizam a prática. E vamos, com isso, né, ter um assunto novo muito importante, vez que faculdade mediúnica independe de qualquer esforço moral. Mas o resultado, a utilidade, a séria do espiritismo prático, do exercício da mediunidade, depende de verificarmos essa influência moral do médium e discernirmos a consequente responsabilidade que todos temos pela qualidade do trabalho, pela qualidade das atividades de comunicação com o além-túmulo. Meus amigos, peçamos a Deus neste início que nos envie bons espíritos, nos permitindo especialmente evocar o nosso guia espiritual, para que nos tragam o aconselhamento, a disposição psíquica favorável ao recolhimento e toda a atenção e proveito neste intervalo de estudo. Senhor, nos ilumina e que possamos sempre internalizar os ensinamentos com o sentido de pô-los a serviço de nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja. E vamos então conferir o texto. Você sabe, eu leio, refletimos, faço meu comentário oralmente, mas você pode deixar registrado no chat a sua contribuição, a sua pergunta, o seu destaque sobre o assunto. Tudo bem? Hoje, excepcionalmente, estamos na versão gravada, diante de uma ausência momentânea nossa, em viagem, com um fuso horário muito grande, não pudemos fazer o ao vivo. Mas vamos lá. Questões diversas e dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. Então, neste capítulo, Kardec também aborda, por meio de ensinamentos, entre aspas, dois ensinos dos espíritos, né? A seleção dos ensinos dos espíritos superiores. Lembrando que ele faz isso metódica e racionalmente. Não se trata de acreditar no primeiro espírito que compareça querendo ensinar algo a respeito. Sabemos que existe o controle universal do ensino dos espíritos, vide a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vide o capítulo 1 de A Gênese. E vamos
restabelecer que as respostas aqui são resultado de uma pesquisa que utiliza diferentes médios e grupos desconhecidos entre si e mediante uma avaliação, uma análise do conhecimento incorporado anteriormente e da comparação entre as diversas mensagens recebidas, Kardec faz o filtro e nos dá, portanto, um ensino de credibilidade, de autoridade, porque passado na peneira da racionalidade, da lógica, do bom senso. Esse é o método de investigação da ciência espírita. Vejamos então. Perguntou Kardec aos espíritos: o desenvolvimento da mediunidade é em razão do desenvolvimento moral do médium? Resposta dos espíritos sintetizadas neste parágrafo: não. A faculdade propriamente dita tem relação com o organismo. É independente da moral. O mesmo não acontece com o uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Então, nesta primeira questão, do item 226 do Livro dos Médiuns, capítulo 20, nós temos aqui a reafirmação da faculdade mediúnica resultar de uma certa disposição corporal favorável. Lembrando que a doutrina espírita não dissecou, não esgotou esse assunto para nos dizer exatamente qual essa disposição corporal orgânica favorável. O que existe? O que existe é a opinião pessoal de um ou outro indivíduo, espírito, né, desencarnado, filósofo, pensador encarnado, querendo dizer onde é que está o órgão do sexto sentido, o órgão da nossa lucidez espiritual em nosso íntimo, em nosso corpo físico. E nada de definitivo nisso, tá, gente? Nada de definitivo. Então, nós temos uma opinião bem antiga que diz ser a glândula pineal a responsável pela mediunidade, né? Pelo maior desenvolvimento da faculdade mediúnica, tal ou tal. Nós temos uma outra opinião pessoal que diz respeito a não a termos um órgão, mas enfim, a uma espécie de ligação entre corpo espiritual e corpo físico, possibilitando tal sensibilidade aguçada, mas nada definitivo que tenha passado por essa peneira, por esse crivo do controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, são apenas hipóteses. O espiritismo fica com esse princípio, não é? Nos fornece apenas esse princípio. Apenas a certeza de que se trata de uma disposição corporal ou orgânica. Então, isso desmistifica aquela visão mística de que o médium seria um ser especial, de luz, avançado, acima da humanidade, como se supôs, né, antigamente, no mediunismo oracular, né, em que o médium era venerado como um intermediário de Deus, guiando os reis, guiando as nações, as sociedades, como profetas. Isto não é exato, e hoje, a partir da doutrina espírita, por evidências irretiráveis, porque se trata de constatar mediunidade em diversas pessoas, que não existe tal privilégio, que não existe uma associação entre mediunidade e avanço espiritual, que espíritos de diferentes ordens e classes, mesmo os mais imaturos, os
que são imperfeitos e têm tendências no mal, podem apresentar, quando encarnados, esse traço de uma faculdade mediúnica para servir de intermediário na comunicação entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Segunda, sempre se disse que a mediunidade é uma graça, um dom de Deus, um favor. Por que, então, não é privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que são dotadas em alto grau e que as desperdiçam? Resposta: todas as faculdades são favores dos quais devemos dar graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Poderiam perguntar por que Deus dá uma boa vista a malfeitores, agilidade aos gatunos, eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas más. A mesma coisa com a mediunidade. Pessoas indignas são dotadas porque têm mais necessidade que as outras para se aperfeiçoarem. Pensam que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sob seus passos. Ele os coloca nas mãos. Cabe a eles aproveitar. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doentes como apóstolo? Muito bem, então, dando complemento ao que foi colocado na questão passada, aqui temos a razão filosófica e providencial divina para que a mediunidade seja assim tão espalhada beneficamente entre os diversos perfis da humanidade terrena, entre espíritos mais ou menos imperfeitos. Por quê? Porque aqui se revela uma função educadora, de alavanca do progresso, que possui a mediunidade, como um gênero de prova ou mesmo de expiação que permite o espírito se desvencilhar na sua reencarnação de faltas e imperfeições acumuladas. É mais um meio, dentre tantos outros, de talento, né, na linguagem bíblica, de oportunidade, de ocupação, a fim de que façamos o bem. E aí o salto de qualidade no desempenho da mediunidade. Não é? Se ela tem uma razão providencial, nós devemos, de posse dessa faculdade, bem empregá-la, né? Sob pena de desperdiçar essa, essa via de progresso. Muito bem. Bom, seguindo, Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Como vamos interpretar, mais uma vez, dizendo que a mediunidade é meio de se adquirir progresso espiritual, já que nesse trabalho de comunicação há consolo e esclarecimento, autoconhecimento a se efetivar. Então, se pode fazer muito bem colaborando pelo progresso, não só em escala individual, mas coletiva, atuando no correio, né, espiritual. Terceira, os médios que fazem mau uso de sua faculdade, que não servem dela para fazer o bem, ou que não aproveitam sua instrução, sofrerão as consequências disso. Olha a questão da responsabilidade dos médiuns, né? Enquanto dotados de faculdade mediúnica e, ao mesmo tempo, de livre-arbítrio, podem
ou não fazer uso e bom uso dessa faculdade mediúnica. Então, neste caso, existe consequência, existe efeito, né? Desperdiçar a oportunidade de progredir fazendo bem pela via da mediunidade é algo que suscita um endividamento espiritual? Resposta: se as usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e não o aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável que o cego que tomba no fosso. Então, evidentemente, há o livre-arbítrio que pode ser exercitado pela pessoa para ignorar essa faculdade aflorada, né, bem visível. Mas uh, o desejável é que se possa fazer proveito, e bom proveito, quando patente tal mediunidade ostensiva, porque é muito elucidativa, tanto, repito, no autoconhecimento, quanto na realização do bem para si e para outrem. E isto vai acarretar, de conseguinte, uma responsabilidade pelo desperdício desse meio salutar. Não é? Agora, lembrando sempre que não há uma vingança divina, é uma justiça divina, que leva ao recomeço, ao refazimento daquele que se omitiu por um certo tempo. Ou seja, não há de se imputar à escolha de não exercer a mediunidade mais peso que uma situação ou outra qualquer de desperdício de ocupação salutar no cotidiano. Ou seja, a responsabilidade é tanto do médium quanto do cidadão, do indivíduo que, vivendo em sociedade, ele se isola, ele procrastina, ele é preguiçoso e, animado, infelizmente, no egoísmo, tem uma vida muito para si, sem exercer solidariedade, sem exercer fraternidade, sem servir, se doando a uma causa maior, a uma causa do outro, a uma causa humanitária, pelos diversos matizes que aparecem na vida. Não precisa ser aquela missão que envolve todo o planeta, né? A gente não tem, às vezes, poder para sequer influenciar no bairro onde a gente mora. Então, depende muito da nossa posição social, esse poder político, não é? E nem sempre, senão numa minoria reencarnada, é que há a condição de influenciar tanto. Mas não significa que não possamos e não tenhamos como colocar o nosso tijolo na construção, como a vida se apresenta. E não há quem, tendo boa vontade, não possa realizar uma boa obra. Uma boa obra que se efetiva, inclusive, no campo dos pensamentos, primordialmente, pela via da prece, e um bom pensamento sempre tem uma força, e Deus sempre considera, e que pode se lançar, não é, em favor de um familiar doente, em favor de um trabalho, no trabalho, que seja de afeto, de algum tipo de expansão do sentimento, como ao alcance diariamente das pessoas em geral. Mediunidade é mais um caminho nesse sentido, que desperdiçado gera uma responsabilidade.
Porque se diz aqui, neste último parágrafo, que há uma responsabilidade maior. Não podemos generalizar e tomar em sentido absoluto essa afirmação, mas que a tendência é, de fato, nesse sentido. Se a faculdade mediúnica for tal que credencia a pessoa sem erro, né, sem nenhum tipo de equívoco, a se instruir, a compreender melhor o sentido da vida, as leis naturais divinas e ajudar as pessoas, encarnadas e desencarnadas, e isto é uma responsabilidade maior, porque a oportunidade, igualmente, é alargada. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a coisa estava ali, patente, como um, um grande lance para que possamos agir e nos conservamos indiferentes, inertes, a coisa tende a gerar realmente uma culpa, né? Um desperdício maior. Quarta questão. Há médiuns a quem são dadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre um mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certos defeitos determinados. Isso tem uma finalidade. Vamos à resposta. Sim, essa finalidade é de esclarecê-los sobre um assunto sempre repetido ou de corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a outros da caridade. Só a insistência pode lhe abrir os olhos. Não há médium desperdiçando sua faculdade por ambição ou por interesse, ou comprometendo-a por um defeito capital, como orgulho, egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos alguns avisos da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte das vezes, não os tomam para si. Então, é muito importante este trecho para divertir e para trazer conosco que as mensagens recebidas pela via mediúnica não necessariamente têm por destinatário a sociedade como um todo e terceiros. A comunicação pode ser destinada com este caráter ao próprio médium que a transmita. E, portanto, toda a atenção, né, para identificar tal possibilidade no exercício da mediunidade, no desempenho das atividades do grupo espírita. É preciso, então, ter a sensibilidade aguçada para perceber que os espíritos estão fazendo avisos, embora de maneira discreta, característica dos espíritos superiores. Se trata de uma advertência salutar àquele médium ou grupo que recebe aquela mensagem aparentemente sem destinatário certo. Às vezes não se diz, olha, vocês precisam melhorar na caridade. Se disserta sobre a caridade e como ela se manifesta como um ensinamento geral, que precisa ser estudado, em primeiro lugar, pelo próprio grupo, pelo próprio médium que a receba. Dado o orgulho, nós tendemos a passar à frente, querer transformar, não é, ou divulgar por livros aquela mensagem, achando que não temos de tomar parte nenhum no aprendizado, que se trata para os outros, né, que teria vindo apenas para os outros.
quando na realidade diz muito sobre as nossas carências, pontos fracos, mais inclinações. Material de estudo interno, portanto. Então, as comunicações sérias e instrutivas, uma vez identificadas, precisam gerar uma reflexão muito profunda no médio e nos membros do grupo. Nota: os espíritos oferecem suas lições de maneira indireta para darem maior mérito aos que as aproveitam, mas a cegueira e o orgulho são tais entre certas pessoas que eles não se reconhecem nas lições recebidas. E tem mais: se o espírito lhe dá a entender que é delas que se trata, elas se ofendem e o chamam de mentiroso ou atrevido, mal educado, certo? Isso prova que o espírito tinha razão. Quinta pergunta: nas lições que são ditadas ao médium de maneira geral e sem aplicação pessoal, este não age como elemento passivo para servir à instrução de outrem? Existe esse caso de realmente o médium ser apenas um instrumento? Resposta: algumas vezes esses avisos e conselhos não são ditados por ele pessoalmente, mas por outros aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédio desse médium, mas que deve tomar a sua parte se não está cego pelo amor próprio. Então, a resposta significa que pode acontecer, mas na dúvida, como o objetivo do grupo e da própria mediunidade como lei natural divina é a instrução de todos, leia, reflita e procure se algo lhe sirva humildemente. Continua: não creia que a faculdade mediúnica tenha sido dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não que o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem beneficiar todos, nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias. Admitamos que virá um tempo quando os bons médios serão comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servir de maus instrumentos. Então, pessoal, aqui um outro aspecto mencionado de igual importância é que não há uma relação exata entre seriedade do ditado espiritual e progresso do médium. Que um médium que é um espírito retardatário, que é um espírito sem grandes esforços morais na atualidade, trazendo muita imperfeição acumulada, pode transmitir um ditado de alto valor moral dos espíritos superiores, porque, principalmente nessa circunstância, é que se trata de servir à humanidade, servir de intermediário. Não havendo outro mais virtuoso à disposição, os espíritos escolhem e fazem o que têm de fazer, para que a humanidade não fique sem bússola. Mas o fato é que isto tende a acabar com o tempo em que passem a constituir maior número os médiuns com maior conhecimento, com maior elevação espiritual. Porque os afins é que se atraem. Tá, gente? Então, a regra não é absoluta, mas também pela questão do emprego útil da faculdade mediúnica, devemos perseverar no bom caminho.
Sexta pergunta: desde que as qualidades do médium afastam os espíritos imperfeitos, como se explica que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras, segundo a experiência de Kardec e que pode ser reproduzida ainda hoje? Acontece isso, de conhecermos médiuns que se esforçam bastante no sentido do seu aprimoramento moral, no sentido do exercício da caridade, mas que, nada obstante, recebem frequentemente comunicações de espíritos inferiores. Não é? Como se explica isso? Resposta: conheces o recôndito de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. Tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Então, o que a resposta indica nos serve muito para refletir como julgamos pela aparência, pela superficialidade, as pessoas, em se tratando de médiuns, inclusive com uma tendência, né, às vezes muito imperceptível, de idolatrá-lo pela, pela faculdade apenas, né? Por ser impressionante, por restaurar essa comunicação com os que já se foram, do corpo físico, do mundo físico, e então há um entusiasmo, um fanatismo. E isto, então, requer que sejamos mais prudentes. Para entender que, sem qualquer desmerecimento, sem qualquer baixa na estima, no respeito, na consideração, aqueles que nos parecem esforçados, que nos parecem bem comprometidos com essa linha do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, não é? De ser fiel e em conformidade com o que professa a doutrina espírita, que podem silenciosamente, né, de maneira oculta, trazerem vícios que desconhecemos, mais inclinações, defeitos de menor monta e que revelam, ainda assim, uma porta aberta para possibilitar o assédio do mal e, com isso, uma afinidade com os espíritos imperfeitos, de modo que eles se comuniquem com frequência. Então, a gente se não deve condenar esse irmão nosso, né, com observações chocantes a esse respeito, deve guardar esse ensinamento, né, de que, não havendo perfeição na Terra, não há quem seja absolutamente blindado ao acesso dos maus espíritos que procuram penetrar justamente conhecendo a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco. Sétima questão: por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que poderiam fazer muito de bom, sejam instrumentos de erro? Então, médiuns são falíveis, não são perfeitos e podem errar. Fato isso. Não é? Então, por que Deus admite essa possibilidade? Resposta: eles procuram influenciá-las, mas quando se deixam arrastar para um mau caminho, eles as deixam ir. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, mais uma vez, a consciência que devemos ter sobre a falibilidade dos médiuns, sobre a responsabilidade dos médiuns diante de suas más tendências e do correspondente espiritual que vai tentar dominá-lo, aproveitando-se disso. Com
definição de que há limites para os espíritos superiores, para o anjo guardião, né, para o guia espiritual de cada um, nos ajudar num momento assim, não perdendo de vista que eles, sabendo que devemos, em muitas situações, arcar com as consequências dos nossos erros para aprender verdadeiramente e nos ajustar, progredir espiritualmente pelo ensaio, antes de chegar no acerto, eles não vão interferir drasticamente no nosso livre-arbítrio, eles não vão nos comandar nas situações. Mesmo nos dilemas mais difíceis, nós vamos ter a responsabilidade de escolher. E se escolhemos no caminho das mais paixões, não é, das decisões para dar vazão novamente aos nossos vícios e más inclinações, os espíritos superiores, sem drama e sem se investirem na qualidade de babás, cuidadores, vão respeitar e nos deixar ir, nos deixar seguir esse caminho. Então, espíritos superiores têm um respeito muito grande sobre o nosso livre-arbítrio. Eles não procuram mandar na gente, porque sabem que é parte do processo, essa teimosia, essa dificuldade da gente em escolher, fazendo a devida distinção entre o bem e o mal. Mas com a certeza de que deve ser uma escolha bem pensada, forjada na nossa capacidade de pensar, né, de discernir o mérito das nossas ações. E eles, portanto, não vão decidir por nós. Oitava, é absolutamente impossível ter boas comunicações por um médium imperfeito? Muito importante esta pergunta diante da suposição de alguns, no sentido de que uma coisa seria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec lá no século XIX. Outra coisa seria o meu grupo espírita familiar, né, ou colocado numa instituição espírita formal nos dias de hoje. Para entendermos que não se há de divinizar, não se há de supor que existem superprotegidos, que existem aqueles que, por terem uma grande missão, têm mais oportunidades que outros, não é? Que podemos, mesmo como modestos, filhos de Deus, dispondo de um, dois ou três médiuns, ainda num processo de formação, não podemos ter essa aspiração a um grupo produtivo, a um grupo que vai receber boas comunicações. Vejamos a resposta. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas. Porque, se ele tem uma bela faculdade, bons espíritos podem se servir dele à falta de um outro, numa circunstância particular, mas não o fazem sempre. Desde que encontrem um que lhes convém melhor, lhe dão a preferência. Nota: observe-se que, assim que os bons espíritos julgam que o médium cessa de ser bem assistido e torna-se, por suas imperfeições, presa de espíritos zombadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam seus erros e o afastam de pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser abusada. Nesse caso, seja quais forem suas faculdades, nada há a lastimar. Então, gente, pode acontecer de o imerecedor receber a assistência para ter comunicação de um bom espírito, de um espírito superior, mas a persistir no mau caminho, no mau desígnio, essas comunicações vão cessar após uma advertência, após um aconselhamento. Os espíritos vão se retirar e, em seu lugar, às vezes de maneira impostora, vão ficar os espíritos imperfeitos. Não é? Então, o médium tem que entender
que, conquanto haja algum tipo de tolerância, ele tem um dever a cumprir, que é zelar para êxito dele e do grupo espírita pelo seu aprimoramento fundamentalmente moral e também intelectual, para que ele possa ser digno de receber, continuar recebendo a assistência e os ditados dos espíritos bons. Senão é ladeira abaixo, não é, gente? Deve ficar claro. Nona pergunta. Qual será o médium que se poderia chamar perfeito? Olha que pergunta interessante de Kardec. Resposta: perfeito. Infelizmente, vocês sabem que a perfeição não é da Terra. Se assim fosse, ninguém estaria aqui. Diga então, bons médiuns e já é muito, porque eles são raros. Bons médiuns já é muito e são raros. O médium perfeito será aquele sobre o qual os maus espíritos jamais ousariam tentar enganar. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com bons espíritos, foi enganado menos vezes. Então, toda atenção para esta resposta, para este ensinamento, nós que trazemos do passado, essa tendência de idolatrar os médiuns, uma admiração exagerada por aqueles que nos transmitem uma paz, uma bondade, que sabemos serem pessoas bondosas e que têm suas obras no bem, de tomá-los como espíritos puros, de tomá-los como seres infalíveis no desempenho da mediunidade, o que é um erro muito grande. Aquele médium mais admirado que por nós, com certeza, ele tem algum ponto fraco, ele tem alguma porta de entrada ainda que sugira maior aperfeiçoamento, que constitui uma brecha que o expõe a esses espíritos impostores, enganadores, que se fingem de sábios, de superiores, sem ser, né, procurando dominar o médium, iludi-lo e transmitir os seus jogos de sedução, suas falsas doutrinas, para retardar o progresso daquele médium e da humanidade como um todo. Então, muito cuidado quanto a isso, não idolatrar o médium. Médium, conserve sua humildade para submeter àqueles que tenham o devido preparo, estudo, a análise das comunicações que por seu intermédio se apresente. Não se melindre diante de uma crítica construtiva que aponte uma obsessão espiritual, né, uma mensagem por seu intermédio que seja fascinadora, que seja mistificadora. Você é apenas o intermediário, não há por que se indispor por causa disso. Né? Trate-se do seu orgulho e saiba que não há uma imunidade. Né? Não existe, senão na fantasia das pessoas, esse negócio de grupo super protegido, nem o de Kardec, né, apresenta tal caractere. O que ele diz? Que o principal objetivo do grupo sério, inclusive da sociedade parisiense, é identificar e se livrar dos espíritos impostores, porque eles abundam no mundo espiritual em torno da Terra e agem sobre nós. Então devemos saber que somos vulneráveis, devemos saber que todos temos o nosso ponto fraco e perceber que temos uma necessidade de passar uma peneira em todas as comunicações. Porque os bons médiuns, que têm sido menos vezes enganados, são poucos, são raros. Décima questão. Se ele não simpatiza senão com bons espíritos, como podem permitir
que seja enganado? É uma pergunta legítima, faz todo sentido, não é? Se o médium é alguém que no presente está muito esmerado em se aperfeiçoar, em evoluir, em se espiritualizar, em praticar o bem, e os espíritos bons transmitem todo o incentivo e dizem que ele está no bom caminho. Então, como se permite que ele seja enganado por um espírito impostor? Como de fato Kardec observou a seu tempo e a gente observa ainda hoje. Resposta: os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns para que exercitem seu julgamento e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por melhor que seja um médium, nunca é tão perfeito que não tenha um lado fraco pelo qual possa ser atacado. Isso lhe serve de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são avisos para que não se creia infalível e não se orgulhe, porque o médium que obtém as coisas mais notáveis não tem que se glorificar mais que um tocador de órgão que produz belas músicas apenas girando a manivela de seu instrumento. Então, vamos refletir, inclusive parando o nosso estudo aqui nessa questão para retomarmos semana que vem, porque é uma instrução muito valiosa, é o de sabermos que seremos testados com isso. Por mais aplicado que seja o médium, por mais aplicado que seja o centro espírita e o grupo espírita, não é, que faz a prática mediúnica, é, porque o assédio é certo, não é? Essa vulnerabilidade existe e a razão de ser dela é mais uma prova para saber se o nosso estudo é sério, se temos mesmo, além da vontade de nos aperfeiçoar moralmente, uma grande responsabilidade no campo espírita, no campo do intercâmbio mediúnico, para filtrarmos tudo que nos chega, né, como um elemento a mais de estudo, de trabalho, para chegarmos à ciência, para chegarmos ao conhecimento, para chegarmos à verdade. Mais uma vez, porque os espíritos não são babás, não são cuidadores para darem todo o conhecimento mastigado para a gente. Às vezes nos aplicam lições, né, e fazendo-nos incorrer em certos riscos, em certos testes, no campo mesmo da mediunidade, para que saibamos nos conduzir de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa consciência bem refletida. Então, é ter essa instrução presente todo o tempo, né, de que nós precisamos fazer julgamentos. Julgamento significa avaliação, análise de tudo o que recebamos, de todas as atividades que realizemos, para alcançar, né, a conclusão, no sentido de depurar o que realmente é aproveitável, é sensato, é racional, é razoável, daquilo que nos pareça suspeito, que nos conduz a algum tipo de mau caminho, de mistificação, de falsidade. Só com a avaliação é que nós vamos fazer esse discernimento. E é incompatível tal conduta com uma postura excessivamente entusiasmada, superficial, ingênua, segundo a qual jamais devemos questionar algo que nos foi transmitido pela via espiritual, porque confiamos no médium, confiamos no nome do espírito que afirma estar transmitindo a comunicação. Só há um meio de evitar tal ingenuidade, tal enganação. É submetermos
todos os ditados ao crivo da razão, da lógica, do bom senso. Estudar tudo que seja recebido para filtrar, não é? Para pôr de lado tudo que nos pareça algum tipo de pegadinha, algum tipo de falsa instrução. Tudo bem, meus amigos? Então nós vamos ficar por aqui esperando revê-los na semana que vem para prosseguimento do estudo desse capítulo de número 20. Agora, em prece de encerramento, agradecendo a Ti, Senhor, pela proteção, aos bons espíritos, pela inspiração recebida durante a leitura e a nossa reflexão, para que tenhamos como resultado o perfeito entendimento dos ensinos aqui verificados, que serão importantíssimos na sequência de nossa experimentação no campo da mediunidade. Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Tchau, pessoal. Beijos, até semana que vem.